Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. E dessa vez a crítica é do livro O Pequeno Príncipe, tá? Do Antoine de Saint, né? Que eu não sei como se pronuncia todo o sobrenome dele. Ele é um francês, um autor francês e que escreveu o livro O Pequeno Príncipe. Então, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, começando aqui de fato, a gente tem que se basear muito em contextos, né, para fazer muito a crítica desse livro, né, do Pequeno Príncipe, porque ele leva a inúmeras interpretações e cada interpretação vai ser diferente com o passar do tempo. Esse livro é sinônimo de atemporalidade. Por quê? Porque esse livro foi escrito em 1943. E espasmem, né? Porque ele é lido até hoje, né? Eu tenho essa versão da capa marrom, né? Eu não tenho a versão da capa branca. Enfim, é a versão que eu tenho, né? Tem inúmeras versões, pode-se ter inúmeras interpretações também. E esse livro, ele é dito como infantil, mas ao mesmo tempo ele serve tanto para adultos quanto para pessoas de maior idade. Enfim, ele serve para todas as idades. E é sensacional o que esse livro consegue fazer no sentido interpretativo mesmo. Porque o autor, ele foi muito genial em colocar esse livro em uma linguagem infanto-juvenil, mas ao mesmo tempo a abordagem é muito maior do que simplesmente infanto-juvenil. Porque a gente pensa, quando a gente lê quando é criança o Pequeno Príncipe, a gente não tem todas as bases interpretativas e nem sequer a própria base do livro é tu interpretar o livro. Como assim, Murilo? O livro ele é construído de uma forma tão bem explorada que ele vai falar do Pequeno Príncipe, que ele pode ser o que ele não pode ser, da história do Pequeno Príncipe, o que o Pequeno Príncipe conta. E, ao mesmo tempo, a gente nunca sabe se o Pequeno Príncipe realmente existiu ou se o Pequeno Príncipe é uma alegoria da nossa parte infantil que está presente na parte adulta. A gente realmente não entende muito bem, nem é o motivo do livro. O Pequeno Príncipe é um sentimento. Porque tu pode ter uma visão de interpretar ou tu pode simplesmente ser fantasioso. E é isso que o livro O Pequeno Príncipe ele passa. Como assim? A tua própria interpretação, quando tu lê quando é criança, tu não se preocupa com o que está acontecendo, ou quem é o Pequeno Príncipe, quem o Pequeno Príncipe representa, e o Pequeno Príncipe é uma fantasia, né? E tanto é que o próprio livro, querendo ou não, ele ironiza isso. Eles falam que gente grande não entende o real sentido das coisas. Que tem que explicar pra gente grande entender. E é tanto que eu falei aqui, de interpretações do Pequeno Príncipe. A gente se preocupa com as interpretações. Será que a gente devia realmente se preocupar com as interpretações desse livro? Gente grande busca soluções. Gente grande precisa de explicações. Gente grande precisa que desenhe na cara dela e mesmo desenhando na cara dela não consegue realmente entender a imaginação de uma criança. Esse é o Pequeno Príncipe. Esse livro é construído de forma a pensar nisso. Ou realmente não pensar nisso. Porque as mil e interpretações, não tem outra palavra para descrever isso, porque a gente, como realmente li esse livro quando era criança, quando reli ele, uma semana atrás eu li esse livro, né, que ele tem 80 páginas, 80 páginas? Cento e poucas, eu acho. 91 páginas, tá? E ele faz uma reflexão muito grande da nossa trajetória de vida. Porque quando a gente é criança, né, a gente está presente na infância, a gente não procura muitas explicações. As coisas são porque são. Aqui, quando eu estou na adolescência, adulto já,
as coisas não me parecem ser muito lógicas. A gente pergunta o que o Pequeno Príncipe realmente é, mas a gente deveria. É uma questão muito reflexiva. Porque o autor ele foi genial nessa parte. Ele traduz o sentimento de inúmeros leitores que leram e releram esse livro nas mais diversas fases da vida. Eu estou lendo agora quando eu tenho 18 anos. Quando eu ler quando eu tiver 30 anos, eu vou ter outra interpretação, vou ter outra visão, vou ter um pensamento completamente diferente do qual eu estou gravando esse livro. Isso que é o genial do Pequeno Príncipe. A gente não precisa, de fato, ter uma explicação. É absurdo, porque isso é construído em palavras infanto-juvenis, como disse. E tanto é que a principal, né, frase do livro é: só se enxerga bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos. Enfim, a gente tem que sentir a emoção. A gente tem também todo um trabalho sobre o cativar, né, das pessoas, do Pequeno Príncipe e a Raposa, né, que é o clássico, e que faz toda criança se apaixonar, né, querendo ou não, pela leitura, quando se trata do Pequeno Príncipe e da Raposa. E até realmente eu fui pesquisar um pouco sobre interpretações de Pequeno Príncipe. Eu olhei inúmeros sites falando inúmeras explicações, retomadas, o que é, o que não é o Pequeno Príncipe. Mas na verdade, o Pequeno Príncipe, ele é que nem o cinema, ele é um sentimento. E às vezes o cinema, e muitas das vezes o cinema não precisa de explicação. O Pequeno Príncipe, ele não precisa de explicação. Cada um vai sentir de um jeito, cada um vai sentir de uma forma. E isso que é o genial, tá, da obra O Pequeno Príncipe. Eu tava parando para analisar, refletindo um pouco. Nossa, mas toda essa construção de atemporalidade, né, que foi escrito lá em 1943 o livro, como é que pode, de certa forma, fazer tanta reincidência nisso? Como é que as pessoas elas conseguem, né, tirar as inúmeras interpretações? E eu acho, sinceramente, que é uma obra assim fenomenal. E para mim, realmente não tem outras. A única que supera, enfim, obra literária que eu já li, é Crônicas de Nárnia. Que eu já li, não que eu tenha muita também experiência vasta com outros livros que conseguem fazer uma interpretação tão vasta. Mas O Pequeno Príncipe, ele trata sobre muitas coisas, ele faz muito uso da criatividade, ele faz muito uso do linguajar simples para todas as idades entenderem, mas ao mesmo tempo o limiar dele é muito complexo. E o limiar dele sendo muito complexo faz a gente realmente cair na metáfora do livro, né? Que gente grande precisa de explicações. Pequeno Príncipe é um sentimento. Meu sentimento quando eu li novamente é um sentimento de perplexidade, mas ao mesmo tempo um sentimento de que eu realmente busquei entender. E quando tu realmente busca entender, é aí que tu se engana com o livro. E eu me enganei com o livro. Talvez esse seja não o defeito do livro, mas talvez seja o meu defeito. Eu estou numa fase em que eu busco explicações e buscar explicações talvez não seja a solução para esse livro. E por toda essa genialidade, por toda essa construção e por toda essa obra permanente de O Pequeno Príncipe, a gente faz com que retoma aquela discussão literária de que todo o significado do livro e toda a escrita e a trajetória muito imagética de crianças estarem na fantasia, adolescentes adultos buscarem explicações. Eu não sei como eu vou ser quando eu tiver mais idade. Talvez eu entenda o significado do final do livro. Porque eu busquei entender o significado do final do livro. Que querendo ou não, a gente não sabe se o Pequeno Príncipe ali no final está vivo ou não. E não quero nem saber se o Pequeno Príncipe está de fato vivo ou não. Justamente porque isso daqui é um sentimento. E todo esse sentimento, todo esse afloramento faz com que a gente perceba que, de fato, foi bem construído, foi bem desenvolvido, num linguajar para todas as idades.
Mas que falta complemento? Não falta complemento, falta interpretação. E eu não consigo abranger toda a essência. Ainda não consigo abranger toda a essência. Porque quando o livro propriamente já começa aqui, ó, da questão do chapéu, da cobra, que o Pequeno Príncipe, ele, na verdade, a trajetória do aviador, né, ele começa dizendo as jiboias abertas e fechadas, né, e que ele mostrava o desenho para as pessoas diziam que era um chapéu, mas na verdade era uma jiboia comendo um elefante. Então, toda essa questão de abranger muitos temas faz com que muitos tenham o escárnio de ter uma interpretação. Só que não é isso. E eu vejo inúmeros sites e inúmeras pessoas refletindo errado sobre o livro. Na verdade, não eram nem para estar refletindo, eu estou cometendo engano. O Pequeno Príncipe é a essência de algo construído com o passar de muito tempo. Esse livro foi estudado nas mais diversas fontes, esse livro foi deveras complicado, e o que eu considero complexo nesse livro é que tu não pode ter uma interpretação de tu buscar algo. Na verdade, esse livro é um sentimento, esse livro é o que é. É simples. Sabe aquela questão de Deus quis assim? O autor quis assim. O autor, ele quis assim. E tá tudo bem o autor fazer assim. Porque esse livro, o autor, ele quis que tivesse toda essa maracutaia de pessoas pensando, sendo que na verdade o livro é o que é. E não dá pra fugir do que o livro é o que é. O livro é uma fonte de sentimento onde quando tu tiver 10 anos, tu vai ler de uma forma diferente. Quando tu tiver 20 anos, tu vai ler de uma forma diferente. Quando tu tiver 40, tu vai ter uma outra visão. Quando tu tiver 60, tu vai ter outra. O livro é o livro. Pequeno Príncipe é o Pequeno Príncipe. E não tem muita discussão. É isso. Não tem. E por isso, e entre outros afazeres, eu dou uma nota 9.8 para esse livro. Como eu disse, de todos os livros que eu já li na minha vida, só um pode superar o Pequeno Príncipe. Só um. Então, é uma questão muito radical eu estar falando desse jeito? Talvez. Talvez eu esteja tão radicalizando alguma coisa, mas é uma radicalização positiva. Positiva no sentido de que esse livro ele é o que é e não tem como fugir da fonte, que é o autor. Esse livro foi escrito em 1943 por um autor francês. Levando em consideração o período da época, talvez isso tenha muito mais contextos que nem mesmo nós podemos entender. E que nem mesmo, de fato, dá para buscar nesse livro o contexto em si. Então, por todo esse abrangento de diversas palavras que eu falei, é uma nota 9.8 para esse livro. E é digno uma nota 9.8 para esse livro. E é um ensinamento profundo e que eu vou ter que ler esse livro quando eu tiver mais idade para eu ter uma outra visão, uma outra concepção, e talvez esse revisitando desse livro seja quando eu tiver 60 anos. Porque daí eu vou ter uma outra visão sobre esse livro. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!